nosso planeta já foi povoado há mais ou menos 200 milhões de anos atrás por diversas espécies de dinossauros, até que o impacto de um meteoro no planeta pôs fim à existência dessas incríveis criaturas. Ou será que não? E se de alguma forma algum desses gigantes animais conseguiu escapar à extinção e se adaptar ao novo meio ambiente? Existem diversos relatos de pessoas encontrando e até mesmo abatendo essas criaturas, como o monstro do Lago Ness e mesmo uma criatura voadora gigante abatida por fazendeiros no Texas, no ano de 1800. Mas a que mais espanta até os dias de hoje é a lenda de Mokele Mbembe, uma criatura gigantesca que vive no rio Bazin, localizado na densa floresta do Congo. A primeira história dessa criatura que se tem notícia veio do relato do capitão Ludwig Freyre von Stein. Ele foi designado para explorar as colônias britânicas na região de Camarões, no ano de 1913, e teria ouvido rumores sobre uma imensa criatura que se chamava Mokulele Mbembe, ou aquele que para os rios, que vivia na floresta daquela região. Os nativos não paravam de contar histórias sobre o tamanho da criatura, a ponto do coronel passar a acreditar na existência de algum animal desconhecido vivendo na floresta do Congo. Isso não era difícil de acreditar, já que o Congo possui a segunda maior floresta tropical do mundo, cobrindo uma área de cerca de 800 mil quilômetros. Os nativos descreveram a criatura como possuindo uma pele marrom acinzentada, com o tamanho de um elefante e um pescoço muito comprido, e que possuía somente um dente em sua boca. Outras versões eram um chifre, que também tinha uma imensa e musculosa cauda, como a de um crocodilo. As canoas, quando chegavam perto dele, eram totalmente destruídas pela sua cauda. Mas apesar do tamanho e força desse animal, ele não se alimentava de carne, pois os corpos de suas vítimas eram sempre encontrados com ossos esmagados, mas nenhum sinal de mordida ou arranhão. E a sua planta predileta, por se tratar de um animal herbívoro, seria uma espécie de liana, que é mais ou menos um cipó com grandes flores brancas e frutos, parecido com maçãs, que são comuns em algumas partes isoladas da floresta do Congo. O coronel, depois de ouvir relatos de que a criatura vivia em uma caverna nascente do rio, pensou que essa descoberta mudaria sua vida e resolveu explorar as florestas, atrás dessa criatura que poderia se tratar de uma espécie desconhecida de animal. Os nativos da região chegaram a demonstrar a trilha deixada pela criatura, que realmente possuíam pegadas enormes e muito restos e plantas mastigadas. Mas, como também na trilha tinha rastros de outros animais, o coronel não conseguiu identificar os rastros desta criatura. E apesar de várias buscas, ele nunca chegou a ver esse animal, a não ser por desenhos ou relatos. E com o passar dos anos, a lenda da criatura foi perdendo força e caindo no esquecimento. Até que no ano de 1980, os relatos voltaram a aparecer. E pessoas de diferentes regiões que viviam próximas a grandes rios passaram a dizer que tinham avistado a tal criatura e até mesmo fotografado. Dois pesquisadores chamados James Paul e Roy P. McCall afirmaram numa entrevista
que tinham encontrado a criatura vivendo em um riacho ao norte do rio do Congo, que a criatura aparentava ter entre 9 e 10 metros de altura e possuía um urro muito forte, capaz de afugentar qualquer um. Os dois pesquisadores chegaram a navegar em busca da criatura no rio, mas tiveram a sua canoa destruída por um animal muito grande, que eles não conseguiram identificar por estar debaixo d'água. A bióloga Agna também afirmou que chegou a ver um monstro gigante por 20 minutos no ano de 1983, habitando o lago Tele. Os relatos e filmagens passaram a ser tantos que algumas emissoras de TV, como a BBC e a National Geographic, também tentaram encontrar a criatura nos anos de 2000 e 2001, mas mesmo trabalhando com uma equipe enorme, não conseguiram encontrar o animal. Mas e aí? O que vocês acharam dessa história? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. E talvez vocês gostem também desses vídeos do canal que vão aparecer para vocês. Tchau e muito obrigado por estar aqui. A sua presença é muito importante para nós.